Lembrando, vocês têm matéria do frente 1, frente 2 e frente 3, tá? A frente 1 e a frente 2, eu estou montando vídeos do primeiro e do segundo ano, tá? Então, eu vou passar para vocês também. Agora, a frente 3 é exclusiva de vocês. Como tem mais módulos da frente 3, elétricas, é mais complexo, eu vou passar mais elétricas, tá? Eu quero que vocês busquem o material da frente 1 e da frente 2, tá? Façam toda a parte delas, lembrando lá da parte de mecânica, movimento uniformemente variado, todas as formazinhas lá associadas, tem muito conteúdo, tá? Na hora que a gente vem lá na frente 2 e começa a parte de calorimetria, onde a gente tem lá aquelas fórmulas que macete, o que mole e tudo mais, vamos ter que retomar. Cuidado com a parte de potência, watts, caloria, o que é calor. Lembrar que a gente sempre está transformando em energia, tá? Não pode esquecer que watts é joules por segundo, que watts é uma potência que todos os equipamentos que transformam energia, que desenvolve energia por um tempo, vai ter que ser usado. Tudo bem? Lembrando também da parte ótica, que é um dos módulos aí, vimos muito isso ano passado, lá lembra das fórmulas de Gauss, as duas fórmulas de Gauss, onde a gente tem os espelhos côncavos e convexos. Não estou fazendo desenho, vocês vão pegar lá na apostila e vão fazer bonitinho, tudo bem? Aí, a partir disso, a gente vai voltar para elétricas. Lembrar que o nosso foco agora é elétricas, é onde eu tenho maior quantidade de matéria com vocês, tudo bem? Fomos até o módulo 8 ou 9 aí, tá? E temos até o módulo 20 para completar, tá? Eu vou retomar do módulo 8 com vocês, aquela parte onde tem os resistores, aquelas fórmulas específicas de resistores, e depois a gente retoma essas outras partes, tudo bem? Eu quero todo o TC feito, todos os exercícios da apostila feito conforme as aulas forem passando, tudo bem? Na parte de física, frente 1, acho que paramos ali no módulo 5 ou 6, alguma coisa do tipo, vocês vão completar ali, lembrando, é apenas revisão do primeiro ano, então os vídeos que eu fizer para o primeiro ano eu mando para vocês, e vocês também vão ter que aplicar lá no módulo 1. Frente 2, revisão do segundo ano, vocês já fizeram no passado, vocês já estudaram, vocês têm auxílios aí de outros materiais, podem buscar, eu quero feito. A parte da tarefa, eu quero que vocês aprontem ela no caderno, coloque lá número, coloque o nome certinho, o número da página, a questão e o cálculo. Não adianta mandar só alternativa para mim. Eu quero toda a parte específica do cálculo, tá? Então vocês vão pesquisar, vocês vão lá olhar na apostila, vão trabalhar, exercitar e responder, tudo bem? E eu em física vou dar mais ênfase na parte de elétricas, fechou? Até mais, estou mandando daqui a pouco alguns vídeos para vocês. Parte de elétricas, sou obrigado a reconhecer algumas coisas, que quantidade de carga elétrica, número vezes o valor absoluto do elétron. Lembrando que esse valor absoluto do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Não se esqueça da unidade. Unidade é obrigatório em toda a resolução, tá? N é um número de elétrons, então ele não tem unidade. E Q também é em coulombs, tá? E a intensidade da corrente. A intensidade da corrente é igual à quantidade, de carga elétrica dividido pelo tempo. Então você imagina numa secção, num pedaço de fio ou num pedaço de ferro, todos os elétrons que percorreram
durante um intervalo de tempo. Então eu vou ter a minha intensidade da corrente. Intensidade da corrente é dada em ampere, tempo em segundos. Lembrando que a gente está falando do Sistema Internacional de Medidas. Não posso esquecer. U é a tal da tensão elétrica. Tensão, a DDP, diferença de potencial. E, energia elétrica. A energia elétrica que passa por um condutor dividido pela quantidade de elétrons, eu vou ter o tal do meu DDP. Lembrando que eu tenho que ter essa diferença de potencial. Um lado tem mais do que o outro, então eu vou ter a diferença entre eles. Também posso falar que a tensão é igual à quantidade de resistores vezes a quantidade de tensão. R, resistores, ohms, aquela ferradura, tudo bem? R é igual a P dividido por L sobre A. O que é isso aqui? Resistores, tá? L, largura ou comprimento. A, área da secção, quando você corta um fio. Depois a gente retoma nessas. Agora, a gente estava vendo nas últimas aulas a parte de resistores, tá? Em ligação. Que tipo de ligação? Série e paralelo. Quando é que eu estou falando de ligação em série? Quando ela está de uma ponta até a outra, vários resistores passando por ela. Então, se eu romper qualquer um desses resistores, corta o trabalho, não vai ter mais. Lembrando que resistores é a troca de energia por a energia elétrica por energia térmica, tá? Eu tenho que sempre associar a energia sendo trocada. Então, quando eu estou em ligação em série, eu somo todos os resistores, onde eu vou encontrar o tal do resistor equivalente. A mesma coisa é a tensão. A tensão também ela vai estar sendo dividida por cada resistor. A intensidade da corrente vai ser a mesma em todo o processo, tá? Não preciso me preocupar com a intensidade nesse caso. A intensidade que começa, a intensidade que termina. Tudo bem? Mudei. Paralelo. Quando eu falo em ligação em paralelo, o resistor, tá? Ele está numa ligação paralela e a minha DDP vai permanecer a mesma por toda a ligação. Tanto é que se eu vier aqui e desligar qualquer um dos resistores, os demais vão continuar. Lembra do caso da lâmpada, tá? Ligação em paralelo e ligação em série. Ligou em série, tiro uma lâmpada, apaga todas. Ligação em paralelo, tiro uma, as outras continuam. Beleza? A intensidade vai ser também usada aqui, só que eu tenho uma intensidade em cada uma das correntes, em cada um dos resistores. Então eu tenho o I3, o I2 e o I1. A minha DTP mantém, tá? No caso, resistores diferentes, eu uso esta fórmula, onde eu vou ter 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, que é igual a 1 sobre R, tá? R equivalente. Calculou, descobriu R. No caso, se os três resistores forem iguais, é só dividir o R dos resistores pela quantidade de resistores. Lembrando que eu estou falando de R equivalente, tá? Resistor equivalente. Tudo bem? Boa. No módulo 7, a gente começou a ver a parte de amperímetros e voltímetros. Amperímetros e voltímetros são aparelhos que medem esta intensidade e essa tensão, tá? Então, a intensidade e a tensão é medida com os dois aparelhos, amperímetros e voltímetros, tá? Vocês vão partir dessa aula, tá? Fazer os exercícios. O amperímetro, tá? Ele vai medir a quantidade de amperes que está passando pelo segmento ou em cada secção. Voltímetros vai medir a quantidade de volts que passa por toda a tensão ou por toda
a propagação ou em cada secção. Beleza? Se caso for necessário, corra atrás. Vocês têm mais videoaulas para assistir, vocês têm um monte de outros problemas aí para correr atrás, tá? Não fiquem parados, eu vou cobrar tudo. Questão 3 da página 99, tá? Da nossa apostila de física. Unicamp. Um circuito de figura A é um amperímetro de resistência nula. V é o voltímetro de resistência infinita, tá? Então, eu vou ter que calcular. Já fiz aqui a imagem do meu circuito. Em cima dessa imagem desse circuito, a gente vai trabalhar. Tudo bem? Questão A. Qual a intensidade da corrente média pelo amperímetro? Então, vou ter que calcular nesse A qual é a média. Tudo bem? Qual que é em todo o circuito. E aí, como é que eu vou fazer? Vou lembrar lá. Quando eu tenho dois resistores, eu vou ter I1 e 2. Esse I1 e 2, eu vou ter que somar os dois. Tudo bem? Olha lá. Então, para a questão A, eu tenho lá I, que vai ser igual a I1 mais I2. Isso quer dizer 10 mais 2. I é igual a 12 ampere. 12 ampere. Tudo bem? Anota lá, fez certinho como é que ficou, tá? Que tipo de ligação? Ligação em paralelo. Então a intensidade muda. Na questão B, ela vem lá perguntando qual a tensão elétrica medida pelo voltímetro. Qual é a tensão elétrica que esse voltímetro está medindo? Tá? Qual é a tensão elétrica que esse voltímetro mede? Lembrando que ligação em paralelo não muda a voltagem. Então, o mesmo que está aqui vai ser o mesmo em qualquer dois pontos que eu medir. Logo, na questão B, vai ser 100 volts. 100 volts. Não altera. Tá? Agora, questão C. Quais os valores dos resistores R1 e R2? Então, agora eu vou ter que calcular R1 e R2. Lembrando que eu estou dizendo por secção. Se eu for fazer em cada setor, eu tenho que encontrar o R1 e o R2. Sempre lembrando o RI, tá? A fórmula. Então, para descobrir R1 vai ser igual a U dividido por I1. E R2 vai ser igual a U dividido por I2. Vou ter que usar os dois, tá? Qual que é a tensão? A tensão é a mesma, tá? 100 volts. R1 vai ser igual a 100 dividido por 10, que vai ser igual a 10 ohms. Ohms, cuidado com o símbolo. R2 vai ser igual a 100 dividido por 2, que é igual a 50 ohms. Beleza, galera? Tá aí R1, R2 da questão C. Conto com vocês, tá? Momentos difíceis, aulas não tem previsão presencial, então a gente vai ter que seguir nesse modo, tá? Façam as questões. Não esqueçam, eu quero todos os exercícios do TC. Todos. Módulo 7, todos os exercícios do módulo 7, frente 3, tá? Os módulos da frente 1 e os módulos da frente 2 podem fazer todos da parte de mecânica. A gente já tinha feito até o módulo 5, 6, dá para seguir, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem pelo aplicativo, eu vou responder, beleza? Tira a fotinha dos exercícios assim que terminar.